a ideia de cartografia social está associada às experiências através das quais as comunidades, os movimentos sociais, associações localizadas no espaço começam a elas próprias a fazer seus mapas. Quer dizer, elaborar representações do espaço em que vivem e trabalham. De certa maneira, representar o seu mundo, quer dizer, a seu modo, na perspectiva que lhes é própria, né? Porque a ideia de cartografia, de mapeamento, ela vem muito ligada ao exercício do poder sobre um território. Então, a partir da modernidade, da revolução técnico-científica, a representação do espaço começou a ser comandada pelos atores interessados em conquistar, em dominar, em colonizar áreas, né? Portanto, em grande parte, expropriar territórios que já eram ocupados por povos tradicionais, por comunidades indígenas, etc., nas áreas de expansão do mercado internacional, das metrópoles, as grandes descobertas, as grandes navegações. Tudo isso foi configurando uma espécie de ciência cartográfica ligada ao poder de domínio das nações e dos grandes interesses. A partir dos anos 70, 80, se começa a problematizar esse monopólio da representação do espaço por parte, seja do Estado, seja dos empresários, dos grandes capitalistas que estão mapeando o território das riquezas potenciais que eles pretendem mobilizar e se apropriar para a produção de lucro, né? Então surge um outro tipo de ator interessado na representação do espaço, que são os próprios sujeitos populares, comunidades, etc., que dependem desses territórios para reproduzir as suas condições de vida, a sua cultura. Então, nos anos 70, começa uma experiência dita de mapeamento participativo, onde grupos indígenas são convidados por entidades ambientalistas, por antropólogos, a participar da elaboração de mapas. Então, aí nasce o chamado mapeamento participativo. Algumas organizações que promovem o mapeamento de áreas ocupadas por povos tradicionais e comunidades indígenas solicitam, convidam aquelas comunidades a participar da elaboração dos seus mapas. Então, isso aí se dissemina de uma forma muito ampla no mundo inteiro, se criam redes de mapeamento participativo, etc. e tal. No entanto, dentro dessa experiência, os próprios sujeitos organizados começam a questionar, mas afinal, nós devemos participar da elaboração de mapas que são conduzidos por outros, por terceiros, por entidades que não somos nós mesmos. Então, essa ideia de participação é meio questionada, porque você é sempre convidado a participar de um processo que você não comanda, que você não tem autonomia para dirigir. No que diz respeito à participação na produção de mapas, né, não está claro para quê, né? Você não entra na discussão de para que fins, quais são os usos que vão ser feitos desses mapas, né? Então, de alguma maneira, surge uma dúvida, né, em relação ao controle sobre as informações produzidas pelas próprias comunidades. E a partir daí, você tem, no início dos anos 90, experiências aqui no Brasil, em particular, que vão questionar essa ideia de mapeamento participativo, dizendo, na verdade, as comunidades devem elas próprias dirigir o processo e não colaborar na elaboração de mapas sobre os quais elas não têm controle, cujas informações elas não controlam, podem ser utilizadas para fins outros, inclusive para o próprio Estado exercer uma dominação sobre as comunidades, sobre o próprio capital, sim, introduzir nessas áreas e utilizar as riquezas em detrimento das próprias populações. Então, aí em 92, eu tenho uma experiência chamada Guerra dos Mapas, né, onde os movimentos sociais, eles próprios começam a ser formados na representação espacial da cartografia ocidental, essa que é, de fato, utilizada tanto pelo Estado como pelas empresas, e começa a usar essa
tecnologia para fins de construir a sua própria representação. Eles vão decidir o que é importante registrar, o que não deve ser registrado, a sua forma de ver, né? Quais os rios que têm importância na forma de vida daqueles grupos, aonde que tem espaços simbólicos, né, que a dimensão sagrada, espiritual, cultural daqueles povos merece ou não merece ser registrada, né? Então eles detêm um controle político sobre para que fazer o mapa, por que fazer, o que nele colocar e para que fins fazê-lo. E aí caberia acrescentar que, em geral, essas dinâmicas que passam a ser designadas de cartografia social, para contrastar com a ideia do mapeamento participativo, cujo controle não é das próprias comunidades, ela, via de regra, se dá em contextos de conflito. São lutas territoriais ou lutas ambientais, nas quais essas comunidades, se sentindo ameaçadas, começam a construir a sua representação de uma territorialidade que lhes é própria e que frequentemente entra em conflito, digamos, com a territorialidade da propriedade privada, dos grandes projetos do agronegócio, né, das grandes mineradoras, e aí que nós estamos hoje numa espécie de diversificação e intensificação dessas experiências, refletindo justamente o fato que esses conflitos vêm se multiplicando. A expansão dessa fronteira do mercado, do agronegócio, da grande mineração, das hidrelétricas, está levando que essas comunidades utilizem esse instrumento como uma forma de luta, de resistência contra a ocupação dos seus espaços por grandes interesses que acabam expropriando-os do controle sobre seus próprios territórios.